Você Sim. acha realmente que a agência é um bom modelo de negócio? Eu acho que, cara, é impossível falar de marketing sem falar de negócio. Que se a gente buscar agora no Sebrae em relação ao motivo do porquê as empresas quebram, em primeiro lugar tá lá, falta de vendas. Sim. O grande problema é que a maioria das agências, elas acabam condicionando as suas entregas simplesmente fazer tudo aquilo que o cara conscientemente quer. Só que daí ele bota uma oferta onde ele tem social media, designer, web designer, tráfego pago. Aí ele tem que cuidar também do departamento dele de vendas e também, por exemplo, administrativo, financeiro, jurídico. Eu já tô falando de 6 departamentos numa operação que tem 2 pessoas. O cara, ele veio de um trabalho autônomo muitas vezes. Porque, vamos lá, ele não sabe discernir que ele deveria ganhar um salário, né? Prolabore nada mais é que salário de sócio. Eu sempre falo que tem diferença entre prolabore e distribuição de lucro. Eu, particularmente, pelo menos como regra do meu negócio, eu só distribuo lucro do caixa. Teve um mentorado que ele começou a faturar 15 e começou a tirar 12 na vida pessoal, aumentou o padrão de vida. Até que ele teve uma oscilação de faturamento, natural, só que não tinha como pagar a conta. Mas o que acontece? Eu cheguei pra ele e fiz a seguinte provocação. Cara, me diz uma coisa, o que você fazia antes de ter uma agência? Ah, Nicolas, eu era garçom, aprendi agora a fazer tráfego na internet, não sei o que. Falei, legal, e quanto é que tu ganhava como garçom? Pô, meu maior pico como garçom foi R$2.000. Legal. Agora me diz uma coisa, por que no mercado estavam dispostos a te pagar 2.000 e tua empresa tem que te pagar 12? Cara, a primeira coisa que vende é volume e que macarrão se come quente. Já tentou comer macarrão frio? Fala pessoal, seja bem-vindo ao episódio 2 do SDCast, o podcast do Santos Digital Week. E o Santos Digital Week é o maior evento de negócio, tecnologia e inovação de Santos e região, que vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro. E hoje eu tô com um convidado especial, né? Conheço essa pessoa aí há uns 4 anos, tive a oportunidade de gravá-lo quando eu era head da Stage. E eu vou ler aqui o currículo dele, hein, cara. Ele me mandou um monte de coisa aqui, um monte de bullets. Eu falei, manda teu currículo. Os caras mandam mais extenso aqui, pô. Ó, 11 anos trabalhando com marketing digital. Então o cara tá desde a época que era mato, hein, meu? Era mato, né? Terceira geração de uma família de contadores. Deve ser bom com conta. Vamos ver. Ele é um CEO de um grupo de negócios que fatura aí 8 dígitos. Fundador de agência de marketing, que também fatura aí mais de 7 dígitos por ano. Sócio de um escritório de contabilidade. É meio óbvio aqui, né? Família de contadores, se o cara não tivesse escritório de contabilidade. Há 3 anos ele também mentora diversas agências de marketing. Professor aí para muitas agências. Foi como professor também que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E mentor de centenas de agências aí, e várias agências que ele ajuda a faturar diversos números bem legais acima dos 7 dígitos. E é um papo bem bacana porque tem uma conexão comigo bem interessante, né? Eu fui dono de agência de marketing também. Mas ele rompeu aí de um gestor de tráfego, mentor de agência, mas para um empresário que criou um grande ecossistema e a gente vai falar um pouco disso. Seja bem-vindo, Nicolas Charão. Pô, cara, que maravilha, cara. Obrigado pelo convite, primeiramente. Tô muito feliz de estar aqui contigo. A gente se conheceu lá atrás, na época do Stage, como tu comentou, né? Stage, cara. E, cara, naquela época eu ainda falava de tráfego, as coisas mudaram desde lá, Você foi convidado para dar aula de tráfego. Foi aula de tráfego Negócios mesmo. locais, se eu não me engano. Inclusive, pode me corrigir, o Diego Lins está aqui hoje nos bastidores, que também era o nosso gestor na época do Stage. Continua sendo um grande amigo. Quando eu falei que ia te convidar pra gravar, falei, pô, vai lá, Diego, assistir. Foi negócios locais, tô certo? Sim, exatamente. Na época eu fazia ainda até o operacional, eu arranhava um pouquinho hoje em dia. Hoje em dia, meu amigo, hoje em dia eu tenho time ali, a galera opera, graças a Deus eu entendo bastante, agora... mas só que é mais na estratégia agora, né? Não é mais tão no operacional. Porque agora tu quer treinar jiu-jitsu, né, Nicolas? É isso que tu cara, quer. a vida mudou. Cara, mas olha que interessante, né? Acho que você me contou algumas coisas, né? Sim. E tem bullets bem bacana na tua história, muito sobre o teu desenvolvimento profissional, de talvez um gestor de tráfego que foi criando um ecossistema de negócio e hoje você mesmo me diz, pô, eu sou um empresário, cara, né? Eu tenho outras fontes, outros negócios. Mas são 11 anos de marketing digital. Como é que foi o início dessa jornada? Boa. Cara, lá no início, na verdade, eu tive uma oportunidade de... Quando eu comecei, eu já trabalhei numa multinacional. Primeiro emprego, 17 anos. Que multinacional, você pode falar? Posso falar o nome aqui? Pode, também, não tem problema. Então, Depois a gente tenta ver se eles patrocinam a gente. Então pronto. A Dell Computadores. Ah, que legal. Aí cara. tive a primeira oportunidade lá na Dell. Formatou muito Windows? Formatou muito Windows. Trabalhava no marketing. Trabalhava no marketing? No marketing. Legal, então a gente já trabalhava com produto ali e um time que tinha um grau de complexidade muito alto, né? A gente falava de uma operação que entrega bi no Brasil, né? Então tinha uma complexidade gigantesca, desde os seus planejamentos, concepções de
de estratégia de produto, até a questão do que vai para dentro do site, as ofertas que vão para dentro do site. E para ser muito sincero, assim, eu acho que eu comentei isso poucas vezes, mas não trabalhei direto no marketing. Eu comecei, como eu fiz engenharia de produção, eu comecei em demand supply, ou melhor, planejamento de demanda e suprimento. Mas por que eu trabalhava do lado do marketing? Porque a gente fazia planejamento para a fábrica de demanda, porque os materiais eram construídos lá na hora e tal, pedia e construía. E para que a gente fizesse pedido de estoque correto, a gente tinha que ter noção das campanhas de marketing. Então a gente começou. Eu sempre. Não foi necessariamente esse primeiro tempo em marketing, mas sempre andei ali do lado do marketing. E ao longo do tempo, eu comecei lá, tive uma experiência lá, entendi bastante assim de como funcionava. Naquela época era muito curioso, né? Fazia. Empresa grande, essa história de cultura de one-on-one muito forte, Sim. né? Mas lá, a cultura de one-on-one é aquela coisa. Você pode falar com o presidente, pode falar não sei o quê. E eu cheguei a ter one-on-one com o VP da Dell, com É mesmo? diretores, sim. Que legal. Era estagiário, detalhe. Porque assim, 11 anos de marketing, tu tem 29. E eu falei, Exato. então foi muito no início da tua jornada Foi. profissional essa Foi bem no experiência. início. Exatamente, foi bem no início. E foi muito bom, porque já me deu uma visão holística muito cedo. Cara, como é que funciona numa alta complexidade. E o que me levou já muito cedo a olhar, tipo assim, cara, quero trabalhar com isso aqui. Foi uma grata surpresa de fazer engenharia de produção, né? Eu pensava que ia trabalhar, sei lá, com alguma coisa, administrador de alguma coisa, uma fábrica, não sei. Mas só que eu comecei a perceber no marketing e lá dentro da Dell tendo essa oportunidade que existia um mundo ali. E também começou, logo depois, naquela época, era quando tava surgindo o Érico Rocha, tava surgindo essa galera A gente tá começando falando a trazer de 2014, 12, 13. né? 14, Então, perdão, o Érico já tava. 13, 14. Começou a entrar ali no Brasil. Eu não tava nessa época ainda, não. Eu também não tava Eu não com tava. afinco, né? Foi um momento assim, início de carreira e tal. Só que eu peguei, saí de lá até meio contra a família, tipo, cara, vamos, quero ter uma agência, quero trabalhar com isso, quero viver disso. Ali tu já decidiu a agência? Sim, e eu vou te dizer uma coisa, olha que engraçado. Porque lá naquela época eu vi que era legal e tudo, e minha mentalidade era tipo, eu gosto de usar rede social. Eu era um usuário de rede social. Eu falei, se eu trabalhar com isso, vou estar vendo meu sonho, porque eu gosto disso aqui, daí eu vou trabalhar com isso aqui. Entendi. E saí de lá, meio que contra tudo e todos ali na família na época. Você tava jovem, né, meu? Muito novo. Não, carreira feita, né? Tipo, você pensa, o cara tá numa multinacional novo, Sim. segue ali a vida que você vai ter. E a concepção era essa, né? Vivi uma transição ali de gerações que a faculdade segue sendo importante tudo, mas naquela época ainda era muito, muito, muito determinante. E sair dali foi uma loucura. Fui para uma agência, nessa agência tive uma primeira experiência também bastante legal, porque eles trabalhavam com contas grandes, sei lá, Gerdau, PicPay, algumas grandes marcas que hoje em Mas dia... era uma agência de performance ou uma agência meio que 360? 360. Tá, e aí que entra. Cara, aí eu posso vir num lado meio da história que eu acho que eu não comentei, assim, mas não comentei por aí, que naquela época foi a época onde começou muita agência a quebrar, porque o modelo de negócio mudou. Tá. Porque naquela época o digital era algo novo. Uhum. Então, como o offline ele não tinha muita tangibilização do resultado, né? Antigamente eram outras mídias alternativas, não se tangibilizava muito o resultado. E quando começou a se fazer o digital, muitas agências não souberam se adaptar. Até porque o modelo de negócio, às vezes, era tu pegar a verba de mídia do cliente, tu ganhava participação da verba de mídia. As empresas viviam do BV, né? Do BV? Você pegava o dinheiro do cliente para poder... Muita empresa antecipava BV. Exato. De grandes mídias, né? Então a gente pegava aquele BV que era o dinheiro que a agência já pegava no ano, né? E realmente foi mudando o mercado de BV e não sei, esse mercado existe hoje, mas ele quase acabou, cara. Diminuiu, não, é só tu Diminuiu ver muito, que... porque o próprio cliente que entendeu do BV começou a questionar isso. Né? Tipo, eu já te pago, por que tu tem 20%, né? Exato. Então, mas é porque o conceito de agência surgiu disso. Teve um podcast que eu citei lá atrás do B9, que é um portal publicitário antigo e tal. Brain. E aí a galera falava lá eu me lembro até hoje que o número do podcast era 200 e pouco e era a morte das agências. E falava justamente sobre as agências, isso lá em 14, né? Se transformarem em consultorias, que é o modelo de performance que a gente conhece hoje, né? Sim. Que é olhar mais para números e esse lado mais consultivo do que isso já se dizia naquela época. Então, assim, eu já meio que caí numa agência que ela era 360, mas ela tinha uma veia digital muito forte. E eu comecei a ver que esse modelo de negócio vinha mudando, mas... Você caiu em que departamento na agência? Na agência eu trabalhava com braço direito de sócio. Braço direito? E daí acontece. E até, inclusive, lá aconteceu eu acho que se a gente fosse falar aquela história de jornada do herói... Cara, aquele, sabe, a catarse, assim, tipo, o que eu quero resolver na minha vida? Foi uma vez que eu tava sentado do lado dele, ele pegou e...
sei lá, conversa, a gente acabou criando uma intimidade, trabalhava muito próximo dele, ele pegou e falou o seguinte, cara, olha só, abriu os números assim da agência na minha frente, botou lá R$500 mil faturado, tinha uma recorrência de R$500 mil. Ele falou, pô, cara, olha aqui, e na hora assim, novo ainda, pô, cara, que legal, não sei o que, daí é o ambiente legal, os computadores todos de última geração, doce na parede, não sei o que, oba-oba, carteira grande de clientes. Eu falei, pô, R$500 mil e todo isso daqui, isso aqui é um sonho, né? Sim. Só que daí ele pega assim, vai logo abaixo, tem uma checkboxzinha, aquela lá pra marcar, ele marca lá custos e despesas, R$490 mil. O lucro líquido do 10 cara... 10 mil reais. E até que ele fala a frase, né? Pô, faturar 490 mil pra deixar 10 mil no final do mês, pô. Isso aqui não faz sentido, né? Sim. E aí, cara, foi onde veio uma questão de começar a entender como esse modelo de negócio funcionava. E acima de tudo, né? Entender como tecnicamente, eu acho que foram esses dois desafios. Entender como tecnicamente a gente gerava performance de fato no marketing digital. E por outro lado, como esse modelo de negócio se tornava lucrativo, né? Como é que a gente conseguia fazer com que essa prestação de serviços fosse algo que fizesse sentido para nós donos de agência, também para o nosso cliente. Porque, assim, em última instância, eu sempre falo que a grande questão e aqui eu falo tanto para o empresário quanto o dono de agência, eventualmente, que pode estar nos escutando aqui, né? Uhum. Cara, um cara que contrata uma agência de marketing, no final das contas, ele quer ter resultado. Sim. Às vezes a gente fala, tipo assim, vai ser, tem os caras que contratam, não, vai ser tantos posts por semana, vai ser arte, vídeo, não sei o que. Cara, beleza, às vezes você bota lá uma extensa lista de coisas que você poderia fazer pra esse cara, só que no final das contas, cara, independente do que tu vai fazer ou deixar de fazer, ele quer ter resultado financeiro, ninguém bota dinheiro, verba em marketing. uma agência porque ele espera que vai vender mais, ponto. Ponto. A linha de expectativa de uma agência é essa, que não é alinhado. E na maior parte das vezes, infelizmente, não é alinhada, mas a expectativa do cliente, ele acredita que ele vai vender mais por intermédio de uma agência de marketing. Por mais que seja... Só que muitas vezes ele não tem nem clareza de onde ele quer ir, pra onde ele quer ir, né? Também. Mas eu, como, fui dono de agência, cara. Sim. A minha maior falha de ser dono de agência era a falta de alinhamento de expectativa em relação ao meu trabalho. Porque às vezes o trabalho era um posicionamento, era visibilidade só, não necessariamente conversão. Sim. Né? E eu demorei muito pra entender isso. Né? E demorei muito pra entender que é um modelo até bom, mas tem fragilidades. Tem. Né? E tem um post até teu, que eu vi um recente, um Reels, alguma coisa falando sobre que isso é um bom modelo de negócio. Sim. Você acha realmente que a agência é um bom modelo de negócio? Cara, ele é bom, mas você tem que saber trabalhá-los. Como você falou, assim, eu dando um passo atrás só e respondendo, vou só... Volta pra contextualizar que horas tu caiu na agência. Porque, não, nem na minha história, mas tipo assim, cara, qual é que é a grande questão? A agência é um bom modelo de negócio, mas a gente tem que entender o seguinte, tá? O cara quer ter resultado financeiro no final das contas. E existem 3 fatores que podem interferir no resultado financeiro. O primeiro fator é o fator marketing em si, o que você vai comunicar, as campanhas que você vai fazer, por aí vai. Segundo ponto seria o ponto do cliente, da empresa dele, dos produtos que ele oferece, da qualidade de serviço, qualidade do atendimento, tudo que engloba a entrega dele em si. E tem um terceiro ponto que nem eu e nem o cliente controlamos, que é mercado. Porque mercado tem sazonalidade, tem concorrência, tem contexto. E muitas vezes esse terceiro ponto, ele influencia muito no resultado. Sim. E nós, como profissionais de marketing, bom, você já teve agência também, Sim. cabe a nós trazer essa clareza, né? O marketing nada mais é do que mercadologia, entender o estudo do mercado, é entender como o mercado se orienta e, obviamente, você conseguir entender como é que você encaixa seu discurso, sua narrativa, sua oferta ali para que justamente mais pessoas comprem. Só que o problema da maioria das vezes é que é muito fácil um botar a culpa no outro, né? O marqueteiro botar a culpa no empresário, na empresa dele, e o empresário botar a culpa na agência de marketing. É por isso que eu sempre falo sobre esse trabalho conjunto, sobre ter clareza. Hoje a gente tem métricas, né? Ter clareza de onde está essa ruptura faz com que a gente tome as ações certas para ter resultado. Por isso que isso se tornou um trabalho cada vez mais consultivo. O que me obriga até, você perguntou para mim até, pô, Nicolas, você fala mais com marketing, fala mais de negócios. Cara, é impossível falar de marketing sem falar de negócio. Porque se eu não entendo a formatação do modelo de negócio, se eu não entendo a esteira de produtos, se eu não entendo... Se o negócio está mal fundamentado estrategicamente, o marketing só vai potencializar aquilo que é ruim. Né? Então, no final das contas, por que eu acredito que o modelo de agência ele é um bom negócio assim? Porque eu acredito que quando a gente domina essa habilidade de vender mais, essa habilidade de saber gerar oportunidade, converter oportunidade, por aí vai, a gente resolve um dos principais problemas que, se a gente buscar agora no Sebrae
em relação ao motivo do porquê as empresas quebram, em primeiro lugar tá lá, falta de vendas. Sim. Então, se eu resolvo um dos principais problemas, que é o coração da maioria dos negócios, na verdade, eu tenho o melhor modelo de negócio do mundo. Que se eu consigo efetivamente fazer isso, eu acabo tendo a oportunidade não só de ser um prestador de serviço, de gerar resultados, mas assim como eu olhei para esse horizonte como algo que eu pude me tornar sócio de outras empresas. Sim. Então, como você comentou lá no início, tenho contabilidade, sou conselheiro de algumas empresas de diversos segmentos, sou sócio também de outros infoprodutos além do meu, tenho a minha parte de educação para agências, mas também tenho na parte de clínica de estética, venho entrando também na advocacia. Cara, eu comecei a entender que se eu faço um modelo de negócios onde eu consigo implementar máquinas de vendas, eu posso implementar máquinas de venda em qualquer negócio e isso pode ser um ativo, fazendo isso bem, com maestria, para também gerar oportunidades para me tornar sócio, ganhar equity, uma participação, enfim. Eu venho olhando, eu olhei para isso nos últimos anos nesse sentido. Então, talvez até aquela jornada do herói, a resposta dela, que eu fui encontrando ao longo dos anos, foi que não era só sobre você entregar o resultado, fazer um bom atendimento, ou até melhorar a eficiência da tua operação para conseguir aumentar a tua margem de lucro, mas, ok, isso também, mas começar a olhar para isso como justamente o coração do que resolve o problema de qualquer negócio. Então, isso que nos leva daí e aí mistura a história da contabilidade com marketing, entender sobre essa questão dos números também de negócios, isso acaba tudo se tornando uma coisa só. Tanto que hoje, quando eu olho para uma empresa, é impossível, eu não consigo olhar para um negócio, quando eu entro em ação, olhar só para aquisição, tem que olhar para aquisição, mas a oportunidade que ele tem de verba de mídia para poder investir. Sim. Não, às vezes o problema está em resolver o quanto que ele deveria investir em marketing, porque ele está gastando numa outra linha do negócio dele que não faz tanto sentido e que a gente poderia estar botando mais energia. É mais ou menos nesse sentido, saca? Tá, um ponto legal que você falou, eu queria que você entrasse um pouquinho mais, a gente se aprofundasse, né? Existem alguns modelos de negócio de agência, mas na essência, modelo de agência é uma prestação de serviço. Uhum. E quando a gente está prestação de serviço, a gente tem um grande desafio que é a expectativa do outro, né? Porque quando a gente assume um trabalho de marketing, a expectativa do cara é que a gente faça a empresa dele rampar, né? E aí são diversos negócios. Você começa a ter que colocar energia numa estética, em contabilidade, num escritório de advocacia, e não é fácil. Quando você tem muitos clientes, você tem múltiplos negócios que fica, tá, por onde eu foco, esse por diante. Mas o que hoje para você considera um bom modelo de negócio de agência e um mau modelo de negócio de agência, que talvez onde você conhece muitos profissionais que estão pecando ou estão quebrando ou vão quebrar por um modelo ruim? Sim. Cara, tem uma frase que mudou minha vida alguns anos atrás. São duas frases, na verdade. Uma delas foi dita pelo Bruno Vanenck, lá da Barbearia Corleone, ali de São Paulo, que ele fala o seguinte: trate sua empresa como trate sua empresa como pequena, que você terá problemas pequenos. Primeira coisa é, o modelo de negócio de agência, ele foi feito para dar errado, pelo menos quando a gente para pensar, porque a gente quer entregar o que o nosso cliente, quer dizer, até aquela máxima do mundo dos negócios, né? A gente entrega o nosso cliente quer, a gente vende o que o nosso cliente quer e entrega o que ele precisa. Ah, mas o que meu cliente quer? Bom, no final das contas ele quer resultado. Sim. Só que conscientemente o que ele quer? Ele quer post na rede social, ele quer tráfego pago, ele quer fazer tudo isso. Só que, na verdade, cara, o que ele quer, no final das contas, é ter resultado. Então, se vai ser com post, se vai ser sem post, independe da estratégia. Digamos assim, se você largar uma estratégia na mão do marqueteiro para ele fazer resultado, cara, você quer que ele traga resultado e que ele mantenha ali uma boa credibilidade, faça um bom posicionamento da sua marca e por aí vai. Se tiver dentro dessas 4 linhas, tá tudo certo. Se vai ser feito com 2 posts por semana, 3 posts por semana, se vai ser no YouTube, se vai ser no Facebook, enfim, isso tanto faz. Então, o grande problema é que a maioria das agências, elas acabam condicionando as suas entregas a simplesmente fazer tudo que aquilo que o cara conscientemente quer. Então eu faço uma oferta onde eu boto, vamos lá, às vezes uma agência começa de 2 sócios, né? Um que vende e um que opera. Só que daí ele bota uma oferta onde ele tem social media, designer, web designer, tráfego pago. Aí ele tem que cuidar também do departamento dele de vendas e também, por exemplo, administrativo, financeiro, jurídico. Já estou falando de 6 departamentos, uma operação que tem 2 pessoas. Como é que eu mudei a chave, que eu acertei a mão nessa nova agência? Eu falei, tipo assim, cara, vou simplificar, vou trabalhar 3 departamentos só. Vai ser o serviço que eu entrego, que é o tráfego pago especificamente. Aí eu vou focar em vendas e administrativo financeiro. Então, tá na essência no como tu modela o negócio.
Porque não é que uma agência full service ou que faça tudo não funcione, não me entenda errado. Tem algumas muito boas funcionando. Sim. Eu acho desafiadora, bem honesto falando. É desafiador. Eu acho muito mais fácil você escolher talvez, como você escolheu, né? Eu falei, você escolher um nicho muito mais voltado para uma performance específica, Perfeito. onde você tem menos variáveis, né? Então, quando você trabalha uma full service, tem, sei lá, você faz foto, você faz vídeo, você traz tráfego, você faz site, você faz app, você faz milhões de coisas, você precisa ter um time muito maior, você pode ter um turnover muito maior. Você aumenta a Quando você complexidade. trava, eu falo, cara, eu tenho uma linha específica, mais fácil de eu mensurar, porque eu estou entregando performance em cima de uma área, sei lá, tráfego pago. Sim, O nível de complexidade da tua empresa é menor, né? Cara, eu tenho que ser bom nisso. exato. Né? Então, me fala da tua agência hoje. Então, assim, em que momento você chegou nesse modelo que você tem e que ele se tornou um bom modelo a ponto de você crescer ou até escalar ou te dar mais margem? Porque a margem numa agência é basicamente aquela descrição que você fez do cara que você trabalhou. Uhum. Né? Eu tive por muito tempo e eu não esqueço até hoje, quando uma vez eu sentei com o Conrado Adolfo em 2016, se eu não me engano. E o Conrado perguntou curiosamente pra mim como que era a minha agência. Uhum. E aí eu falei, e o Conrado falou, vende. Aí eu, tipo, era meu sonho, pô. Pô, como assim vende? Uhum. E, Nicolas, eu juro pra você que em 22 eu encontrei o Conrado no Porto, a gente almoçou junto. E 6 anos depois eu falei pra ele, só entendi agora aquilo que você quis me dizer. Porque ele me mostrou um modelo de negócio que eu corri atrás do rabo. Uhum. A gente conquistava cliente, perdia cliente. Conquistava cliente, perdia cliente. Aí perdia mais cliente e ficava desesperado porque a conta não fechava. Né? E essa é uma dor muito da agência. Ela corre atrás de um rabo porque perdeu um bom cliente, aí manda a equipe embora porque não se sustenta, né? Sim. E hoje você me parece ter um modelo de negócio um pouco mais, vamos dizer assim, mais saudável. Me fala um pouquinho desse teu modelo. Então, e aí vem o segundo princípio que eu ia comentar, a segunda frase, que é tipo assim, cara, não é sobre o quanto você trabalha, mas no que você trabalha. O negócio é princípio sobre modelo de negócio, né? E o que é essa base? Essa base, de uma certa forma, é o seguinte. Eu tenho que entender que o que geralmente uma agência vive, que eu chamo de ciclo vicioso, tá? E honestamente, esse ciclo vicioso ele começa a acontecer quando você está faturando ali uma faixa de 30 mil mensal na agência, porque eu gamifiquei a jornada, assim, daí na faixa dos 30 mil o que acontece? O cara começa a ter cliente, ele sai de um modelo onde às vezes ele é um autônomo, ele tá fazendo, aí ele começa a ter as primeiras contratações, fazer esse movimento, e ele fica preso na operação resolvendo o problema, porque ele precisa agora estruturar o processo, cuidar do time, e ele tem que atender o cliente dele que ele prometeu lá e vendeu. Aí ele fica preso aqui na operação. No que ele tá preso, ele fica aqui fazendo as coisas acontecer, só que até que acontece um churn inesperado. Ou melhor, ele perde um cliente de forma inesperada, que pode ser por N motivos. Como eu te falei, são 3 fatores, né? Então, pode ser por motivos que vão além da competência e do bom trabalho dele. Ele pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo. Se o cara fez uma decisão errada no negócio dele, a primeira coisa que ele corta é marketing. Até porque a gente é contratado por marketing e demitido por vendas. Então, assim, se qualquer coisa acontece no negócio, eu perco esse contrato, esse churn inesperado me condiciona a ter que vender, mas agora essa venda é uma venda desesperada, porque minha estrutura de custo tá alta. Sim. E para eu manter a estrutura de custo, eu vou querer botar um faturamento logo de volta. Geralmente esse cara não tem organização financeira pessoal também, então ele não deixa caixa na empresa. Estrutura de custo alta, o que ele tem de opção? Cara, bota um contrato logo para dentro, faz uma venda desesperada, bota um contrato ticket lá embaixo, escopo altíssimo e volta preso para operação, um ciclo vicioso, e vai ficando cada vez pior. Sim. Cada vez que ele vai gerando esse ciclo, vai piorando a vida desse. E vira um burnout absurdo, porque a agência tem um grande potencial de burnout, cara. Uhum. Né? Porque você trabalha na expectativa do cara, né? Então é muito cliente. Sim. Eu tive burnout com a minha agência, eu cheguei a 47 clientes. E aí ali Sim. eu via barulho do WhatsApp, cara. Eu tinha. Porque eu achava que era BO. Eu achava que era problema. Né? E aí tu encontrou um modelo saudável. Eu queria que você entrasse mais no teu modelo hoje. Legal. Mas eu queria que você falasse também quais são os principais erros aí que você encontra mentorando outras agências, mentorando os profissionais, que eles cometem a abrir. Por quê? A agência quase sempre começa com um desejo muito do tipo, é legal ter uma agência de marketing. É um sonho, né? É um sonho pessoal. E a barreira de entrada hoje é quase zero, né? Uhum. Eu sofri muito na época que estourou o marketing digital, porque eu fiz publicidade e eu fiz pós-marketing. E aí eu vi um monte de cara que nunca tinha lido nem Kotler da vida, dizendo que era especialista em marketing. Naquele momento, me doeu. Depois eu vi esses caras crescendo, eu falei, pô, esses caras estão crescendo e eu não. Tem alguma coisa que esses caras sabem que eu não sei. Sim. Então eu fui humilde também pra ter essa percepção de tipo, pô, alguma coisa que esse cara tá sabendo que eu não sei, né? Então foi um ponto importante. Então eu queria que você pegasse isso de, cara,
não tem tanta barreira, mas começa pelo desejo, começa pelo que Sim. é legal, sei lá, sou dono de agência de marketing, é bacana, tem vários clientes e tudo mais. Barreira de entrada para aprender marketing hoje diminuiu muito, né? Total. A gente tem novas profissões na última década, talvez, copy, gestor de tráfego e assim por diante. Mas me fala quais são os maiores erros que os caras cometem e entra mais no teu modelo, meu e modelo. por que ele é um modelo saudável. Tá. O que acontece é o seguinte, tá? Os principais erros, eu poderia elencar aqui uma lista, assim, que são pequenos fatores. Faz uma lista, então, de 5. Uma lista de 5? Consegue? Pô, primeiro deles, Vai. matador, prolabore do sócio. Geralmente, porque na verdade o que mudou no meu modelo é que eu apliquei gestão, apliquei a contabilidade, os conceitos de contabilidade dentro Legal. dali, determinei limites, determinei regras claras. Da mesma maneira que quando a gente fala de um funil de marketing, a gente tem a nossa meta de custo por lead, nossa meta de conversão, nosso custo por aquisição, existem métricas para a gente poder atingir ali nossas metas de marketing e vendas, vamos botar assim. Existem métricas financeiras também de uma agência que vão dizer se ela está bem fundamentada ou não. Gosto de fazer uma analogia só rápida que eu gosto de dizer que no mercado financeiro, quando a gente vai investir numa ação de uma empresa, a gente faz uma análise fundamentalista. A análise fundamentalista ela usa aqui relatório principalmente para ver o fundamento da empresa, DRE. Uhum. O DRE eu aplico desde que o meu mentorado ele entra na minha agência, na minha mentoria. O DRE entrega como a empresa tá, né? O DRE fala tudo. Fala tudo, né? Então, assim, o que acontece? Eu não falo de um modelo que eu... e até se você disser pra mim, existe o que é interessante, existe um modelo de agência ideal? Não. Existe uma empresa lucrativa, existe gestão. Sim, gestão. Então, assim, honestamente, eu já vi agência full service lucrativa, agência só de tráfego lucrativa, agência de conteúdo lucrativa. Eu tenho vários mentorados, inclusive, atendendo diversos tipos de serviços. A grande questão é o fundamento da gestão. E o que são você falou para elencar 5 erros. Primeiro erro, prolabore. O cara ele confunde ainda a conta pessoal com... Mas o erro você diz de, tipo, não dá ou de colocar uma coisa muito alta quando Muito talvez... alto. Tipo Irreal. assim, aquele negócio de o dono rico, a empresa pobre, entendeu? É, Eu tiro tudo e minha empresa que... Exato. Na verdade, ele vive nessa síndrome o cara ele veio de um trabalho autônomo muitas vezes. Então, muitas vezes ele não sabe discernir o que é aquilo... Porque, vamos lá, ele não sabe discernir que ele deveria ganhar um salário, né? Ele deveria ganhar um prolabore. O prolabore nada mais é que salário de sócio. Eu sempre falo que tem diferença entre prolabore e distribuição de lucro. Distribuição de lucro, eu particularmente, pelo menos como regra do meu negócio, eu só distribuo lucro do caixa. Se eu tenho caixa sobrando, eu distribuo lucro do caixa. Entendi. Eu não distribuo o lucro do meu resultado mensal. O problema é que o cara distribui do resultado mensal dele. Pensa que aquilo é o resultado dele, é o que sobra para ele. Não, aquilo é o faturamento da empresa, daí você tem o lucro da empresa e você tem que deixar um caixa, você tem que ter capital de giro. Enfim, o problema é que geralmente ele mata o capital de giro ou até o caixa fazendo prolabore e real. Pode contar N histórias, mas... Quebrei assim em 2017, cara. Quebrei assim em 2017? Quebrei assim. É exatamente assim, né? Exatamente. Mas, cara, é o primeiro erro e assim, o que mais... É prolabore, cara. Eu posso contar até uma história rápida que teve um mentorado que ele basicamente, ele faturava, ele era garçom, começou a faturar 15, aí ele basicamente, ele tava faturando 15, começou a tirar 12 na vida pessoal, aumentou o padrão de vida. Aí tava gastando 12, até que ele teve uma oscilação de faturamento, natural, só que daí, cara, não tinha como pagar a conta. Mas o que acontece? Eu cheguei pra ele e fiz a seguinte provocação. Cara, me diz uma coisa, o que você fazia antes de ter uma agência? Nicolas, eu era garçom, aprendi agora a fazer tráfego na internet, não sei o que, comecei a ganhar dinheiro, tal. Falei, legal, e quanto é que tu ganhava como garçom? Pô, meu maior pico como garçom foi R$2.000. Legal. Agora me diz uma coisa, por que no mercado estavam dispostos a te pagar 2.000 e tua empresa tem que te pagar 12? Uma provocação legal. É uma provocação legal, tipo assim, cara, por que eu preciso, por que a tua empresa, você às vezes, esse é o problema, né, como você falou, uma coisa que a gente é apaixonado, que a gente gosta, e quando a gente vê que dá dinheiro, vê o dinheiro na nossa frente, a gente fala, putz, zerei a vida, daí começa, enfim, é onde começa boa parte dos problemas, beleza, isso é questão de prolabore. Segundo ponto, cara, as agências, muitas vezes elas têm um problema drástico de oferta. A oferta delas é muito excessiva, são muitos entregáveis, são muitos serviços, são muitos posts, e aí acaba fazendo com que a tua estrutura de custo fixo ela aumente. Então, quanto mais eu tenho... Você precisa de muito time para poder entregar tudo aquilo que você prometeu, né? Exato. Você ter uma agência de tráfego, você tem um time mais enxuto. Exato. Né? E aí o que acontece? Se você tem uma agência com uma oferta mais... E que daí não tem a ver com não entregar, tem a ver com fazer, às vezes, entregas estratégicas, presta atenção. Tipo, eu tenho como, justamente, em vez de
Vou dar um exemplo de uma mentorada agora, semana passada, que ela pegou e falou o seguinte, tipo, bom, eu vendo a R$ 3.000 social media, eu faço post todos os dias, tal, tal, tal. Isso era a realidade que ela vivia. Que até se eu falar, tipo assim, de forma geral, pô, um contrato de R$ 3.000 social media é bom, eventualmente vai ter gente que vai dizer que sim. Mas depende do quanto que vai ser de carga operacional. O que ela mudou agora? Ela tá vendendo um contrato de 2.000, mais barato inclusive, mas ela só vende planejamento de social media. Ela não vende mais execução. Entendi. Ela faz só a parte estratégica, deixa alinhado pro cliente dela e ela recebe menos, mas só que ela tem mais capacidade de escala porque ela tem um custo operacional muito menor. Então, o segundo ponto é um erro muito drástico de oferta. O cara não consegue ajustar uma oferta para que não aumente muito a carga operacional dele. E de uma certa forma, até tem uma história que eu gosto muito também de um mentorado. Cara, aqui eu tenho história, se tu quiser, eu tenho história de agência pra dar e pra vender aqui. Fazer um podcast com os mentorado, pô. Que basicamente eles pegam e fazem o seguinte, cara, o Pedro ele fez o seguinte, cara, ele era especialista em tráfego para restaurantes. E daí, específico. E daí ele pegou e veio pra... Ele era da minha mentoria, saiu de 10 para 30 mil de recorrência, saiu da mentoria, voltou pra mentoria faturando 50, no que ele voltou faturando 50, qual era a reclamação dele? Nicolas, meu percentual de lucro de última linha segue o mesmo. Eu cresci de 30 para 50, minha média era de 15 de última linha, tá a mesma. Cresceu só dor de cabeça. Exato. Aumentou o faturamento, mas aumentou o custo, só cresceu dor de cabeça. E aí, o que acontece? Ele chegou pra mim, tá, Nicolas, onde é que tá o erro? Primeira linha que eu vou no DRE lá é custo de time. E geralmente eu boto Prolabore como custo de time. Só uma pausa aqui fora, que a maioria de uma agência que tá faturando isso aí não tem nem DRE, né? Não. Eles aprendem errada, comigo. Né? Porque o cara desse faturamento ainda não tá de olho no DRE. É a tua bagagem contábil aí, da terceira geração. Aí. Da terceira geração. Porque não, realmente, é o que você falou, né? Minha cunhada é advogada tributarista, e ela sempre fala também, né? Quando ela vai entender a fundo a questão tributária, o modelo de negócio, se o cara tá pagando muito, pagando pouco, ela fala, eu olho o DRE do cara, porque ali diz tudo. Tudo. Um cara desse tamanho não olha o DRE. Ele mal tem uma planilha de Excel, porque tá ali. Ele nem calcula, ele nem sabe se o KNAI dele tá certo. Fala até sobre o comportamento do empresário. Porque, de uma certa forma, quando eu pego o DRE de um cara de uma agência que eu vejo que ele tá no faturamento constante, de vez em quando ele dá uma queda, mas ele volta rapidamente pro faturamento que ele tava, você fala que ele é um cara preguiçoso. Porque ele tem capacidade de vender, sabe vender, mas ele não mantém essa constante porque ele fica acomodado na operação ali, só fazendo o que precisa ser feito. E aí, esse mentorado, Pedro, que eu tava te comentando, cara, ele tinha uma agência de tráfego para restaurantes, ele oferecia um serviço de tráfego em cima, só que eu tava olhando lá o DRE dele, vi que o custo de operação tava excessivo, e quando eu fui ver as linhas, vi o Prolabore tá ok, custo do time tá ok, falei, opa, o que tá extrapolando? Eu fui lá ver iFood. iFood, R$7.000. Meu irmão, pra uma agência que fatura 57 mil, praticamente a metade da última linha dele. Era? Dele mesmo? Não, daí acontece. Eu pensei, né? Tá pagando almoço e janta de todo mundo. Pô, tá pagando pra galera que é de benefícios. Aí por benefícios. Aí, ó, outro patrocinador aqui, ó. O que acontece? O que aconteceu? Ele, na verdade, ele fazia um serviço que era o diferencial dele. Ele falou, não, Nicolas, é o meu diferencial. Porque eu faço tráfego pra restaurante, mas eu ajudo o cara a ranquear no iFood. Aí ele fica no topo, ele vende mais, ele fica felizão. Falei, pô, cara, que legal. Eu fiz 3 perguntas pra ele naquele momento. Eu falei, cara, me diz uma coisa, quando o cara te procura, ele te procura pra quê? Ah, Nicolas, me procura pra fazer tráfego, pra dar resultado pra ele, legal. Fez a segunda pergunta, cara, mas e esse serviço do iFood? Ele já conhecia e tal? Não, ele descobre dentro da reunião. Eu dou pra ele lá e tal, ele descobre dentro da reunião. Eu fiz a terceira pergunta, por que você tá dando de graça um negócio que ninguém te pediu? Aí ele chegou pra mim, não, veja bem, meu diferencial. Deu, beleza, teu diferencial tá matando tua margem. Por que você não cobra por isso? Quanto é que custa pra cada cliente? Pô, R$500. Então tá, vamos cobrar 2.000. Não, veja bem, meu cliente não vai querer pagar. Então tá, se ele não quiser pagar, você vai negociar e vender 1.500. Não, veja bem, a 1.000. Não, cara, pelo menos cobra os R$500. Que sobra 7 mil de última linha a mais. E que volta toda a criatividade. Mas pelo menos o problema, um dos males da agência também, é que muitas vezes são serviços que as pessoas fazem que não cobram. Vou dar um outro exemplo. Um erro é não cobrar taxa de implementação. No início de um projeto de uma agência, a gente tem que fazer reunião, tem que entender do projeto do cara, entender como é que funciona, fazer o planejamento, configurar contas. Eu tenho que cobrar uma taxa de implementação porque tem trabalho por trás disso. Primeiro mês tem mais trabalho. É um trabalho de estudo, de diagnóstico, de dados, de implementação, total, de ajuste. E eu errei aí pra caramba também, cara. Quando eu tinha agência, às vezes na intenção boa de começar rápido o trabalho, né? Fechava um plano lá que tinha de rede social, no outro dia tinha post, não tinha planejamento. Aí eu queria fazer aquilo.
porque eu queria ver que o cara, né, tava correndo. E, cara, fazer aquele post de qualquer jeito. Na minha última jornada como agência, eu já falava pro cara, 3 semanas de planejamento. O cara, Sim. 3? Foi 3. Você vai preencher isso pra mim, eu vou planejar, eu vou estudar o mercado, eu vou fazer uma análise. Cara, eu fazia várias coisas, análise SWOT, 5 forças de Porter, trazia Sim. estudo do mercado dele e tal, pra entender pra onde eu vou atacar. Né? Então eu falei, cara, vai demorar 3 semanas. Por quê? Porque eu não posso sair publicando qualquer coisa pra você. Né? Tem um tempo de você responder, tem um tempo de eu alinhar com você a expectativa. Do tipo, você concorda pra onde eu tô indo? Porque qual que era o meu problema? Depois de muitos anos eu fui descobrir isso, né? Quando eu comecei a alinhar com expectativa e documentar isso, tinha menos problema depois de se alguma coisa saísse do eixo, eu falava, pô, mas a gente alinhou. Você É isso. concordou, você topou, você alinhou. Ai, o cara. Porque, cara, eu sofri muito depois, tomei muita cabeça, né? Mas vamos voltar pra gente não perder os 5, beleza? Sim. Você falou Prolabore, você falou de Oferta. oferta. Cara, o terceiro ponto que eu acho que é drástico é falta de canal de aquisição. Então, depender de indicação, porque é muito comum quando você começa, é aquela coisa, primeiro do seu networking próximo, pessoas em comum, tal, 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 você vai conseguindo gerar uma oportunidade ali para começar. Só que ao longo do tempo, o que acontece? E aí é uma descompensação que acontece nos DRS da vida que eu analiso, né? Que o cara começa a botar muito custo de time porque fez oferta excessiva, aí ele deixa a linha dele de investimento comercial zerada, mas só que tem uma compensação, né? Porque se tu zera a tua linha comercial e bota em time, parece que tá tudo bem. Mas não tá, porque na verdade você tá deixando de investir em algo que qualquer momento que você tiver aquele churn inesperado, se tu não tiver um pipeline, uma carteira de oportunidades para poder trabalhar, você vai perder aquele faturamento e não vai conseguir recompor, vai entrar no desespero e vai fechar contratos ruins. Uhum. Então tem que ter um pipeline, uma geração de oportunidades ativas. Pipeline que eu falo é a gente precisa ter sempre oportunidades a serem trabalhadas, oportunidades ativas, para que a gente possa ter previsibilidade de vendas. Até foi uma coisa que há um tempo atrás a gente contratou uma consultoria do Caio Carneiro É? e Legal, cara. Caio deu uma consultoria lá e foi. Ele falou uma frase que pra mim é a máxima das vendas, né? Que, cara, a primeira coisa que vende é volume e que macarrão se come quente. Então, vender volume, tipo assim, eu tenho que ter sempre volume de oportunidades ali pra poder trabalhar. E macarrão se come quente é que. Já tentou comer macarrão frio? Não é bom. Cola, fica ruim, né? Não é, É, não é a mesma. fica tudo grudado, Fica né? todo grudado, fica estranho. Mas só que o que acontece? Macarrão se come quente significa assim, cara, venda tu tem que fazer dentro do teu ciclo de venda ali, porque se exceder, se tu deixar ficar muito moroso, essa venda pode acabar calejando, vai demorar, Sim, sim. vai custar. E a grande questão é, ah, às vezes, a falta do controle dessa gestão da carteira, desse pipeline aqui, faz com que o cara entre em desespero. Vou te dar um exemplo. Essa semana mesmo, um mentorado chegou para mim, que ó, a gente tá em julho, né? Júlio. Minha meta até dia 15 de julho, cara, a minha, pessoal, dos meus negócios, cara, eu tava 15% da minha meta. Dia 15. Dia 18, eu vim pra 80. Mas o que aconteceu? Foi porque eu tava com muita coisa travada em pipeline. Entendi. Mas eu tava tranquilo porque, tipo assim, meu pipeline tava cheio, tal, tal, tal. Tinha demanda. Tinha demanda, então eu sabia que em algum momento A ia, questão ia começar a escoar pingar. ali. Mas só que a grande questão é que a falta de clareza nesse sentido, o mentorado chegou pra mim com a mesma situação. Ele chegou inclusive, ele chegou no dia 18 pra mim, mais ou menos um dia depois que eu bati esses 80% da minha meta e progredi legal. Ele chega pra mim falando: pô, Nicolas, eu tô preocupado, perdi não sei quanto de recorrência e tal, tal, tal. Primeira pergunta que eu fiz pra ele: tá, mas como é que tá teu pipeline? Pô, Nicolas, eu tenho 8 negociações na mesa. Tá, e esses 8 negociações representam quanto de valor de faturamento total? Cara, tu tá com pelo menos o triplo do que tu perdeu de contrato em pipeline. Você não tem como controlar churn, você não tem como controlar a saída. Podem ter motivos além, mas pipeline você controla. Então, se você não controla a saída, porque o churn pode acontecer por N motivos, inclusive até por razões de mercado ou decisões de cliente, você tem que controlar a aquisição. Porque se você não controla a aquisição, isso pode descompensar em algum Uhum. momento e dar prejuízo de Sim. fato. E é normal, é comum. Então eu preciso sempre estar mantendo um pipeline cheio, gerando oportunidades. Eu tenho que ter um canal de aquisição gerando oportunidades constantes, porque senão eu vou ter essa Ah, e eu vou inconstância. te falar uma coisa. Esse foi o erro, foi um grande erro meu na agência, né? E eu sei que talvez de quem tá ouvindo aí, se for dono de agência ou quiser abrir agência, é um erro de muitas agências. A gente tem aquele negócio de que Santos de casa não faz milagre, né? Você faz todo o marketing para os teus clientes, mas você esquece de fazer o seu próprio marketing. Então a falha de muitas agências é que eles são ruins no próprio marketing.
né? Às vezes ele faz um baita trabalho bacana para o cliente na aquisição, mas ele não faz o mesmo. E é um pouco do que você está falando do tipo assim, você tem a prestação de serviço, mas você tem o trabalho também de, cara, eu preciso ter uma pipeline, eu preciso ter uma própria funil, eu preciso dominar meu canal de aquisição. Eu preciso ter pelo menos um pouco de previsibilidade de que, cara, eu tô crescendo, né? E a Sim. previsibilidade de agência, a gente consegue ter um tipo de previsibilidade entendendo o perfil do lead, entendendo como que é a nossa taxa de conversão, qual é o nosso ciclo de venda, a gente consegue prever. Então eu vou Sim. prever que eu vou crescer e tchaná. Tá, terceiro, quarto, quinto, vai. Quarto e quinto, cara... Foi muito cinco, senão a gente fica em três. Não, eu gosto dos três. Os três são muito bons, mas até, assim, eu não sei se Se a também... gente tiver mais um, aí faz mais um. A gente falou muito sobre agências aqui, mas eu queria fazer uma ressalva que isso é aplicável a qualquer tipo de negócio. Sim. Tudo que eu acabei de falar Se aqui... você não dominar a aquisição, se você não dominar, ter uma oferta clara, boa, né? Se você não estiver bem posicionado, cara, vai Exato. fadada ao E- negócio. E no mínimo entregar o que você prometeu. Não, e até mesmo, ontem mesmo eu tava com uma clínica de estética, um cliente de tempos, e fazia tempo que eu não conversava, que eu tive que dar um chega pra lá nele, porque ele tava reclamando que o marketing não tava dando resultado, porque o custo para se anunciar dele aumentou, mas ele manteve a mesma verba, e eu já tinha sinalizado que ele precisava aumentar, porque o mercado tá ficando mais concorrido, o custo para anunciar se aumenta. Eu falei, cara, a gente precisa botar uma verbinha a mais aqui pra manter a média que você tá querendo, porque os números estão mostrando pra gente. Só que por que ele não botou aquela verba? Porque Prolabore, vida pessoal, 30 mil de Prolabore, vivendo além da média do que ele devia. A empresa dele não tinha capacidade de pagar aqueles 30 mil. Aí o que acontece? Os problemas do negócio, na verdade, eles começam, cara, eu diria que eles começam no perfil do empresário, na sua maneira de tomar decisões, Sim. Então, assim, extrapola, isso serve para qualquer tipo de negócio. E, assim, eu acho que se eu fosse definir também agora, pensando num quarto, porque eu acho que todo empresário acaba passando por isso também, é justamente, cara, não entender o contexto do teu mercado. Vamos lá, eu fui uma pessoa que sempre quando, eu até cresci bastante nessa linha de ser mentor de agências e por aí vai, e o que eu entendi? Eu entendi que de uma certa forma, eu sempre, e como eu tenho uma barreira de entrada baixa, né, você bem falou, né, uma agência para ela começar, basta o cara, ele aprender um serviço, oferecer e começar a faturar. E fazer uma boa oferta não é o difícil. Não é o difícil. Entregar, né? Prometer muita coisa hoje no mercado de agência, a gente vai entrar nesse ponto. Sim. É fácil. É fácil. Tanto que também o nosso mercado é um dos mais. Não vou dizer que é prostituído a palavra, mas nós sofremos. Sim. Como dono de agência, porque parece que todo mundo odeia uma agência de marketing, né? Todo mundo já teve uma péssima experiência com a agência, porque sempre, a agência prometeu, não entregou. Então você entra sempre com aquela expectativa de que a agência passada não entregou o que ela prometeu. Porque as grandes empresas trocam de agência bastante até, relativamente, né? É um pouco comum nesse mercado, né? E, inclusive, cara, o que você acha disso? Por que a maior parte das agências perde com facilidade o cliente e quase sempre com a mesma narrativa de que não entregou o que prometeu? Cara, eu acho que sim, existe uma questão de operacionalização e clareza estratégica de dar resultado, e eu acho que converge com o que eu tava falando aqui, o cara não ter uma visão de mercado sóbria e clara para poder se diferenciar, porque, cara, vamos lá, você foi publicitário, eu não fiz publicidade, mas eu tive dentro da engenharia de produção... Trabalhando na Dell, mas eu tive disciplina de marketing. Cara, marketing, fundamentos 1 dentro da faculdade é muito simples, cara, proposta de valor e diferenciação. O que é proposta de valor e diferenciação? Cara, como é que eu entrego valor para o meu cliente? Como é que eu transformo a vida dele? Diferenciação, como é que eu faço isso diferente do mercado? O negócio é que a maioria dos negócios não consegue olhar para o mercado para procurar um ângulo de oportunidade diferente para poder se diferenciar. Eu acho que o grande fator é porque, assim, no final das contas, dentro de todos os meus negócios, eu tenho uma única especialidade. Dentro da agência, dentro da contabilidade. Qual que é a minha principal especialidade? O que o Nicolas é bom hoje? Eu sou bom justamente em vendas de produtos e serviços de alto valor agregado. Ou melhor, eu sei criar percepção de valor e diferenciação em oferta. Mas por quê? Porque é a clareza de você olhar para o mercado e entender onde é que você tem rupturas e oportunidades para poder se diferenciar. Você comentou que vai falar com o Bush aqui, né? É um cara que eu gosto muito nesse sentido, porque ele fala muito disso. Eu vi uma palestra dele recentemente no Mastermind, e ele fala muito sobre essa questão de diferenciação, né?
de proposta de valor e por aí vai. E é muitas vezes você entender esse ângulo de mercado que você pode surfar uma onda, porque o mercado ele é cíclico, o mercado ele é... Eu gostei muito de uma analogia que me disseram esses tempos, é que nem surfar, que surfar o surfista amador, ele vai lá, vai nadando, vai dando braçada, vai pro fundo, daí tenta pegar uma onda ruim, porque ele não sabia que era uma onda boa e tal, ele perde no esforço que ele fica só remando. Agora, o cara mais experiente, ele espera a onda certa, se prepara, tem os 5 segundos ali de diversão e volta. Ou melhor, você entender mercado para entender a oportunidade certa, a diferenciação certa, o contexto certo, o momento certo para conseguir emplacar resultado, para mim é a bala de prata de qualquer negócio. Então, mas estar atento a isso, que é o verdadeiro diferencial. Acho que a maioria das agências, elas fazem o básico em relação a comunicar aquilo que é o óbvio, a fazer aquilo que é o óbvio, mas poucas delas elas conseguem perceber o que é esse ativo, o que é essa diferença e como é que porque o que a gente faz em última instância, né, talvez falando em termos mais técnicos de marketing, a gente cria mecanismos, mecanismo único, né, que a gente fala. E a gente cria mecanismos nada mais é do que a embalagem que eu faço para minha oferta, a embalagem que eu faço meu produto, a embalagem que eu faço meu serviço. Essa embalagem, para ser uma embalagem que vai te diferenciar e fazer você vender mais, até a gente vê hoje em dia, a gente tá vendo de uma geração agora de marcas com influenciadores, não sei o quê, que tem um monte de coisa sendo relançada, só que com embalagem diferente. Sim. Tem a ver com entender mercado, escutar, entender o que tá acontecendo lá. Cara, a gente tem um case aí que saiu recentemente de ouvir realmente o mercado, de ouvir os teus clientes, né? O cliente está no centro hoje das tomadas de decisões, ponto. Total. Né? Foi a Havaiana que realmente lançou aquela cor meio bege, que é com a brincadeira de que todo mundo comprava uma Havaiana branca, ela ficava encardida. Eles lançaram a cor encardida. Tipo, já é aquela cor. E aí rolou um baita engajamento nas redes sociais, de mostrando as pessoas falando, poxa, a minha já evoluiu para essa Havaiana, a minha já tá dessa cor. Porque eu ouvia o mercado, ouvia a tendência, ouvia os clientes e falava, tá, cara, vamos lançar uma versão dessa. Né? E isso é a questão do mercado. Antes de a gente entrar num papo que é de pegar a tua evolução, eu queria dizer assim, tem uma coisa que acontece quando a gente trabalha com marketing, a gente acaba, por um grande relacionamento com os clientes, a gente acaba aprendendo de alguns outros mercados. Né? Porque a gente tem que se envolver no mercado daquele mercado do cliente, né? Como você falou. Sim. Contábil, estética. E aí, né, lógico, se aprofundando, se desenvolvendo como um empresário, você foi buscar estudar gestão, você foi buscar entender outras coisas além da técnica do gestor de tráfego, que foi onde tu nasceu. Sim. E aí que abre um moleque do tipo assim, poxa, tem uma coisa que a gente aprendeu nesse mercado de infoproduto, você também vive nele, que a gente aprendeu a dominar muito a aquisição. Sim. A gente acaba dominando muito bem um funil. Então, quando a gente domina um funil e aí começa a entender um pouco de um mercado, que um cliente que a gente trabalhou, a gente começa a abrir o leque para falar, cara, tem oportunidade de eu empreender em outra área. E é um pouco do que você fez, né? Você começou a entender de gestão, aí você fala, pô, já entendo de tráfego, entendo de narrativa, entendo de saber fazer boa oferta, entendo de saber valor agregado, vou começar a olhar para outros mercados onde eu posso potencializar e aí diversificar. Quando que foi a tua virada de chave de olhar para outros negócios sem ser agência de marketing? Cara, eu duvido você adivinhar e você sabe, quer dizer, você não sabe que você sabe a resposta. Cara, eu vou falar pra você, ó. Você soltou uma coisa, ó, que quando você fez parte do nosso Mastermind, É isso. você pegou uma visão do Thiago sobre Total. construção de ecossistema. Exato. E ali foi quando você ouviu aquilo e começou a abrir mais a tua mente para a possibilidade de não colocar todos os teus ovos na mesma cesta, né? Exato. Então conta aí, porque... Bom, vou contextualizar, né? Você, naquela época, quando eu te conheci, você lançou o Mastermind lá da Stage dentro do Grupo Primo, né? Sim. Com o Thiago e tal. O Joel tava lá naquela época também. Ah. Joel, o Thiago Perini. E, cara, naquela época, eu já tinha percebido o quanto que o poder da mídia, né? O poder de mídia, né? Então, tanto pelas ações que o Joel fazia, o Thiago, o Bruno, que iam muito além dos infoprodutos, mas olhando aquilo como... eu gosto de dizer que lá que eu aprendi que não é... que no infoproduto a gente não tem CAC, a gente tem LAC, né? A gente não tem custo de aquisição de clientes, eu tenho lucro de aquisição de clientes. O cliente me paga para entrar na minha base, ele confia em mim, naturalmente ele também poderia comprar outras coisas que eu estou oferecendo. E a primeira coisa que eu entrei ali foi justamente, lembra que na minha mentoria a primeira coisa que eu ensino é um DRE?
com quem que faz esse DRE? Aí indicava, até que o momento que a contabilidade pegou e falou assim, pô, você dobrou meu faturamento, maravilha, você é meu sócio agora. Foi simples assim, eu fui puxado pra isso de uma certa forma, até porque a contabilidade, por coincidência, minha família já tem escritório na família, vamos lá, há 40 anos, o meu pai tá há 18 anos só na região norte, Manaus e Boa Vista, mas só que minha contabilidade tem nada a ver com a da família. Eu tornei sócio de uma outra contabilidade. Só veio da geração, mas dizem que eu sou concorrente do meu pai agora. Não, mas hoje a gente atende um público, ele atende outro. Você atende seus próprios clientes? Atendemos. Pra caramba. Sério? E daí o que acontece? Mas só que daí, vamos fazer um cálculo simples. O LTV mede uma agência de 1 ano. A contabilidade, quanto é? Qual é que foi a última vez que você trocou de contador? Só se ele faz uma besteira. Eu tô 7 anos com a minha. Pois é. Mas se quiser trocar, eu tô... Não, eu falei isso pra ela ontem, né? Porque uma vez eu perguntei isso num podcast que eu fui gravar pro cara. Eu falei, qual LTV é teu cliente? Aí o cara ficou pensando assim, ele falou, cara, tem cara que tá há 30 anos comigo. Pois é. Eu falei, eu não conheço nenhum LTV melhor do que contabilidade, irmão. Sim. O cara só vai embora, você quebra, né? Literalmente, né? Sim, literalmente. Mas se ele continua operando e você não faz nenhuma besteira, não tem por que te largar. Sim. Não tem por que você largar um contador. Exato. E vou ser muito sincero. Se eu fosse te confessar assim, Nicolas, e aí talvez eu fale uma coisa polêmica aqui agora, porque... Fala uma coisa polêmica. Não pode acontecer, a gente vou até olhar aí pra câmera. Hoje, o meu melhor negócio nem é a agência e nem a mentoria. Se eu quisesse fechar esses negócios hoje, irmão, sem dor no coração. Mas aí entra uma questão minha de princípio de servir, aquilo que eu sou bom. Eu gosto disso, entendeu? Eu me envolvo com isso. Mas, cara, hoje a contabilidade é o meu melhor negócio. Sério, cara? Sim. Porque, cara, não... Você é um escritório de contabilidade. A gente tem um escritório de contabilidade. A gente acabou de... Até, inclusive, agora eu acabei de voltar lá do Rio Grande do Sul, a gente inaugurou uma sede lá para 80 pessoas. Fizemos uma puta reforma lá, depois eu te mostrar como é que ficou. Cara, fizemos um lugar irado lá. E a gente vai atendendo muito esse mundo... Mas você fala dela no teu perfil muito hoje? Pouco. Muito pouco. Muito pouco, cara. Assim, tem um motivo? Não, eu menciono de vez em quando, mas eu falo pouco porque... Cara, acaba que eu tenho gente entrando na minha mentoria toda hora. Você pega cliente dos seus próprios clientes da mentoria. Exato. Seu custo de aquisição é zero. É zero. Já tem confiança em você. E LTV. Já conhece o trabalho. Você explica pra ele uma dor que é uma dor que ele não olha direito. E você fala assim, deixa que eu resolvo sua dor. Sim. Porque eu tenho um escritório de contabilidade e a gente trabalha atuando nisso aqui que você é falhos teu. Olha que interessante. Tem mentorado que não é mais mentorado meu, mas é cliente da contabilidade. Continua, né? Continua. O cara encerra ali o trabalho e o LTV fica... Continua girando. E você pegou essa visão ali em 21. Isso foi bem assim... Naquela época que você abriu um pouco mais o leque para outras coisas. Na verdade, eu comecei muito com a agência ali. Quando eu entrei no Mastermind de Grupo Primo, eu comecei nessa parada da agência. E cresci a agência, aí comecei a mentoria. Aí a mentoria também cresceu, se tornou um grande negócio ali. Aí no que a mentoria se tornou um grande negócio, ele também já estava mais estável. Eu falei, preciso olhar para novos horizontes. E aí foi mais ou menos ali em 23 que eu virei sócio da contabilidade. E também aí fui olhando para outros negócios também. Mas eu atualmente... Você faz o marketing da contabilidade? Sim. Não, a contabilidade hoje, a nossa máquina de gestão da contabilidade, eu acho que ela... É autoeducacional. É o meu CAC mais bizarro, assim, de todos os meus negócios. Então assim, honestamente, isso aqui eu falo da contabilidade, mas a gente também tem outros negócios. Até inclusive eu tô agora... contabilidade foi o primeiro? Foi o primeiro. De abrir para um outro braço. Foi Quais primeiro. outros que você tá hoje? Cara, hoje consolidado, de fato, eu tô agora com um infoproduto de estética também, que já é um infoproduto que já faz... Infoproduto, tá que já faz um bom resultado aí. E que agora consolidei sociedade. E aí eu também sou conselheiro de alguns outros, que hoje eu entro como prestador de serviço, mas já pleiteando, porque daí eu entro com a minha contabilidade. Coloca a contabilidade, você presta serviço de agência e você também é um advisor. Eu também sou advisor. Tá raspando o tacho de todo mundo, né? Mas é inteligente, cara, porque é 3 formas de ganhar dinheiro que a gente aprende, né? Ou eu vendo para mais cliente, ou eu vendo mais vezes para o mesmo cliente, eu aumento o ticket médio do meu cliente. No teu caso, eu falo, cara, eu tô... De alguma maneira, você já tá atraindo e gastando num custo de aquisição. Só que você fala, cara, eu tenho outros serviços, outras coisas para implementar pro cara. Cara, é um pouco do que a gente tá fazendo aqui, cara. O evento, para mim, ele é um grande funil de atração muito grande para vender outras soluções que eu tenho de acordo com a dor que esses caras vão me apresentar. Total. E aí a minha aquisição já foi aqui. Total. Ali eu tenho aumento de nível de consciência, possivelmente eu tenho credibilidade, eu tenho acesso, eu tenho networking,
possivelmente para aquele cara eu sou autoridade, é mais fácil eu vender para ele. Uhum. Porque eu tenho uma máxima hoje também, né? A gente é do mercado digital, não adianta a gente negar, a gente vive numa certa bolha, por mais que a gente tenta permear em outras bolhas para Sim. aprender, mas eu sinto que cada vez mais o lead hoje tá meio esquisito o lead. Se você não tiver investimento em outras coisas que da tua imagem, do teu efeito associativo, de um contato mais próximo, só depender do digital, não sei se ainda é uma boa estratégia, né? Sim. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, porque eu ouvi do Bush, inclusive foi final de semana, não sei quando vai ao ar esse episódio, mas no final de semana a gente estive com o Bush e o Joel J lá na Fazenda Boa Vista e com o Alfredo. Você tem alguma coisa ou você teve com o O Alfredo? Alfredo foi quem me trouxe pra São Paulo, cara. Foi quem Eu lembro me disso. influenciou. O Alfredo Soares foi Lembro um disso. grande mentor, cara. É. Na verdade, assim, acho que muito também desse. Eu acho que casou muito com essa visão de negócio do Grupo Primo, com o ímpeto do Alfredo, porque eu também. Acabou Desculpa, que. pode falar qual é a relação? Mas tinha alguma coisa, não tinha na tua agência alguma coisa que O foi... Alfredo foi um grande parceiro lá no Tá. início. Ele levantava oportunidades. A gente, Legal. pô, me Ele é gente ajudava. boa demais, né? Ajudava ele lá e ajudava aqui. E, cara, é um cara incrível, cara. E eu sempre falo que uma das minhas grandes experiências foi ter passado um tempinho com ele lá no Rio. Essa história é engraçada, cara. Se caber aqui um Ele é resenha parênteses. demais, velho, pelo amor de Deus. Não, Eu dei muita risada com ele no final de semana. eu chego aqui em São Paulo, né? Ainda morando lá em Manaus, e simplesmente eu chego lá pra almoçar, e a casa do Alfredo lá, um monte de gente. Ele vem, naquela época ele recebia todo mundo em casa, tava almoçando. Cada uma pessoa de um negócio diferente. Meio que eu vi que ele é o cara, ele tava só realizando pedido de todo mundo, né? Sentava todo mundo na hora do almoço, cada um pedindo uma coisa pra ele. Que ele conecta com todo mundo, conhece todo mundo, tal. E, cara, ele, naquele dia, eu chego lá pra almoçar, recém-chegado de São Paulo, pra passar uns dias ali com ele, acompanhar e tudo. E ele fala: tô indo pro Rio. Com uma passagem, vambora. Aí fui pro Rio de última hora e nessa experiência no Rio pude conviver na rotina dele, ver como que ele opera, assim, de bastidor. Convivi com ele, de fato. Aham. E foi muito importante pra mim ver a maneira que ele gera movimento. Então, assim, acho que de todas essas facetas, né, eu acho que uma das principais, assim, que até inclusive nos momentos que eu mais cresci e agora eu comecei a ser mais intencional, fazia tempo que eu não via no podcast, tava mais bastidores, fazendo essas coisas Sim. acontecer. Mas, cara, esse movimento é uma coisa que, cara, acaba que a gente vai conhecendo o outro, agregando valor aqui, que o mundo é muito pequeno Eu nessa. achei que você tinha um business com ele. Eu não sei, eu achei por um tempo que você tinha alguma Sim. coisa com ele. Não sei se era Lá no VTEX, início ele foi um mas era grande alguma parceiro, coisa. ele basicamente indicava a gente, Entendeu? enfim, Legal. abria portas. Tá. E aí, só então voltar assim, que a gente tava com o Bush e como você é mais dessa área, tem aqui o Diego também, que é muito dessa área. Estão falando sobre uma grande mudança no mercado da gestão de tráfego, Sim, por conta muito da IA. Né? E existe esse alerta, não um alerta, talvez é uma preocupação, porque durante um período, talvez até agora, ainda continua sendo uma grande profissão, né? Que cresceu-se muito, Sobral, Misha, você, o Lucas, Renault, que foram popularizando a gestão, mas ao mesmo tempo estão falando sobre uma possível declínio uhum. dessa área. Quero a tua visão, cara. Você acha que vai declinar realmente com a IA e com algumas inteligências que já tem na Meta sobre a profissão gestor de tráfego? Tem Sim. dias contados? Cara, eu acho que o gestor de tráfego. Eu acho que eu vou falar uma frase que eu acho que é o consenso e eu acredito nisso também. Cara, a parte. Eu acredito que a IA ela entra muito com essa questão de um auxílio operacional para poder ganhar produtividade e eficiência. Eu não sei até que ponto ela substitui, porque eu acho que o grande quesito vai ser estratégico. Vai ser percepção de mercado, vai ser. Se o cara ele tem uma visão estratégica, por isso que eu acho que até aquela visão do podcast que eu te falei que eu vi lá atrás, a gente está caminhando cada vez mais para se tornar consultores de performance, growth, de negócio mesmo, para que a gente consiga gerar resultados. Porque o operacional em si, vamos botar assim, o gestor de tráfego em si, não é que a profissão ela vai acabar, mas o gestor de tráfego, assim como o social media, lá atrás não tinha tantos, hoje tem pra caramba. Vai se tornar mais uma profissão que vai ser uma profissão comum, não diferente como alguns anos atrás a gente dava percentual para o gestor de tráfego, pagava uma grana gigantesca ali para fazer projeto. Sim. Atualmente, cara, eu acredito que cada vez mais isso está limitado e daqui a Porque pouco não vai a nem existir. inteligência e a tecnologia vai facilitar algumas questões de segmentação e assim por diante, que Sim. tinha um lado da mente do gestor, Sim. que talvez diminua porque
a inteligência da própria meta vai falar, tá, eu tenho essa inteligência já. Sim. Mas é o que você falou da parte estratégica. Inclusive, foi um papo com o Bush de uma visão dele, que é uma que eu também tinha. Esse ano eu tinha um projeto de conselho consultivo, né? Eu era sócio do Felipe Atabe, do Rogério Melzi, da Flávia Molina. Pô, era um projeto que eu sentava na mesa e eu falava assim, caramba, eu pagaria pra estar nessa mesa. Né? Um vice-presidente do Conselho da Cirela, o outro foi CMO da Stone, o outro foi diretor de marketing da Netshoes, a outra CMO da Camil. Cara, era um projeto, mas aí, né, eu tive que sair exclusividade pra gente tocar esse projeto aí junto com o Joel. Mas ele trouxe essa visão de que cada vez mais a prestação de serviço, principalmente do modelo de agência, está caminhando mais por uma questão de consultoria. Consultoria, exato. Os caras estão buscando não só a prestação, mas muito a direção. O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Cara, me direciona. Porque a prestação de serviço eu vou apertar. E até eu vejo muito hoje, até o Flávio Augusto defendendo, junto ali com o Denner, talvez, sobre que hoje o dono da empresa tem que ser um cara orientado para o marketing. Ele tem que ter um time interno, talvez junto com uma empresa externa, mas ele tem que estar orientado para o marketing, que antigamente não é. Ô, Nicolas, cara, preciso te contratar, faz o meu marketing, mas eu não tinha uma visão estratégica do meu próprio negócio e eu não era orientado para marketing, né? E a gente vê cada vez mais esse movimento. Então você acha que o futuro também da agência é ir mais para um lado de consultoria? Sim, eu vou até te fazer uma reflexão aqui. Você já ouviu falar do Pareto, 80-20, né? 20% do esforço gerando 80% do resultado. Ela é uma relação proporcional, existe o Pareto do Pareto. Tem como pegar os 20% dos 20% e os 80% dos 80%, que vai dar 4% para 64%. Ou melhor, 4% das atividades-chave de alta alavancagem do meu negócio geram 64% do resultado. O que isso quer dizer? Existem coisas que são praticamente indelegáveis. Produção de conteúdo, ninguém vai produzir conteúdo pelo Nicolas. Você não delega. Não, tipo assim, eu não teria como botar alguém aqui pra estar no podcast no meu lugar, eventualmente pra representar meu negócio? Poderia. É eu colocar alguém pra cortar o que você tá falando. Mas ele não tá fazendo por você. Ele só tá documentando o que você tá fazendo. Eu poderia botar um representante, um diretor meu aqui pra poder... Poderia. Mas seria o mesmo impacto? Será que é a estratégia que eu quero? O negócio a gente tá cada vez mais, e eu acredito que já é consenso geral o Founder-led Growth, né? O crescimento feito pelo founder, né? Pela figura do founder, né? Eu acho que o Joel é muito forte nisso. Saiu no Estadão até, não vou ter, uns meses atrás, uma matéria sobre isso. O quanto as grandes empresas estão, vamos dizer assim, influenciando e apertando os CEOs ou C-levels para estar na frente. Exato. Né? A gente tá vendo esse movimento. E tem um movimento também que eu te fiz essa pergunta até atrás em relação à tua empresa de contabilidade. Sim. Porque talvez você seja o melhor canal de aquisição da sua contabilidade. E hoje você mas não necessariamente assim, fazendo conteúdo. Eu faço uma outra estratégia aqui, pego pra cá e jogo pra cá. Mas eu sou meu melhor canal de venda. É a credibilidade que você queria. É legal nesse contexto do Founder-led Growth, né? Então, o que acontece? O que eu acredito no futuro? Eu acho que a gente vai trabalhar cada vez mais com consultores que vão trabalhar próximo. E, obviamente, empresas que vão estar liderando vão ter o founder na frente, muitas vezes. Tá? Porque a gente fala, eu até estava esses tempos num mastermind de marcas virais, onde a gente estava falando justamente sobre crescimento através de marcas, através de influenciadores. Tem que ter rosto. Tanto influenciadores quanto o próprio founder, né? Vamos botar assim. Mas, olhando para isso, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ser estratégico em olhar para posicionamento, para como o cara deve se comunicar, para pro contexto simbólico por trás. Ah, Nicolas, como assim contexto simbólico? Eu vou ter que entender cada vez mais sobre como ele se porta, o que ele veste, como é que eu entro. É o senso de comunidade, do senso de pertencimento. Eu acho que, de uma certa forma, o marketing ele sai da superficialidade só dos números, porque eu acho que o número o número ele foi o traço pra gente poder conseguir ter resultado. Mas, cara, eu não consigo diminuir meu custo por lead. É uma coisa que eu falo pro cara que vem contratar minha agência. Me diz uma coisa, você vai botar cara ou não vai botar cara? Porque se não for botar a cara, é mais caro o lead. Se for botar a cara, é mais barato. Simples assim. Então, assim, cada vez mais eu vejo que esse aspecto consultivo, ele caminha para não só você fazer uma orientação para o caminho do negócio, do crescimento, estratégia de produto, mas olhar também para o founder ou influenciadores ou a personificação da marca de alguma forma para poder gerar identidade. Então, e gerar identidade, a gente acaba tendo que criar um mundo por volta disso. Eu, por exemplo, estou vivendo exatamente nesse momento o processo de reposicionamento pessoal meu. Eu também, cara. Que é esse processo de, tipo assim, cara, eu preciso agora... Beleza, eu sou
Eu agora tô vestido aqui como um dono de agência aqui, mas informal. Não, Tá, mas em tá, tá. 2020 tu já tava todo pato, já fazia umas fotos bonitas que eu ficava te zoando no direct. Falei, tá todo modelo aí, pô, agora, tá. E aí, que negócio é? Mas eu perdi a intencionalidade. Hoje, por exemplo, eu sei que eu quero transmitir, eu tenho esse viés mais empresário e tal, esse lado mais pragmático e por aí vai, mas eu também tenho essa visão, eu talvez vivi uma transição de gerações, né? Eu vivi a transição da geração que era mais pragmática, era aquilo, faz aquilo e tal, 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 mas eu também tenho esse senso um pouquinho mais, tipo assim, cara, é entender a identidade, a conexão, é o senso de comunidade, muito isso do que essa geração nova, a geração Z vem valorizando. Então, a gente precisa agora cada vez de marqueteiros e pessoas que se querem se manter no mercado, começando a expandir a consciência não só para o postzinho que sai com esse tipo, mas como que isso entra num contexto, o que é definido como movimento, o propósito da marca e como isso pode ser transparecido em toda a nossa comunicação para gerar valor. Tá mais complexo. A Não, verdade cada é. vez mais. E vai ficar mais, né? Uhum. E a gente volta, muitas vezes, a princípios, fundamentos básicos, Você falou de né? Kotler, tá Não, é tudo fundamento assim. básico de marketing, fundamento básico de branding, Exato. né? O branding que vai ficando mais forte, porque todo mundo já entendeu que tráfego sabe fazer tráfego. Aí a atenção é diferente. A gente tá no jogo da atenção. O marketing tá Sim. onde tá a atenção das pessoas. A atenção tá aqui, é mais difícil concorrer. Aí as pessoas falam que você tem que fazer criativo diferente. Será que é só isso? A Uhum. maioria dos negócios, eu gosto de uma visão do Felipe Atabe, que é um cara que era meu sócio. Ele fala, cara, a maioria dos negócios, a maior parte dos negócios, elas não precisam necessariamente de tráfego pago. Elas precisam de outras coisas. Né? Nem tudo que a gente toma decisão é tráfego pago. Eu até brinco recente com uma pessoa assim: autoridade, credibilidade, reconhecimento não é número de seguidor. Tem gente que vende muito, tem pouco seguidor, tem gente que tem muito seguidor, não vende muito. Hoje é muito mais assim, Nicolas anda com quem? Com quem que ele tá? Ele tem resultado de verdade? Deixa eu ver. Onde ele mora? Cara, Exato. deixa eu ver a empresa dele. Do tipo, mas o Nicolas produz muito conteúdo. Mas não é só isso que as pessoas estão buscando, Sim. né? E furar a bolha, né? Eu gosto de dar o exemplo, não é porque ele é meu irmão, não, mas o meu irmão furou a bolha. Sim. Meu irmão não é mais o infoproduto. Há bastante tempo. Né? E ele deixou muitos caras para trás. O meu irmão hoje é marca. Meu irmão pensa muito na marca, a atividade chave dele é conteúdo. Meu irmão tá muito bem relacionado a um nível de ecossistema com empresários. Meu irmão traz pessoas para gravar podcast de uma outra camada. Meu Sim. irmão já não vende mais curso. Então ele conseguiu romper uma barreira de marca para continuar crescendo. E essa é a dor do mercado. E a gente vê amigos do mercado lá, eu vejo gente de 2021 ainda tentando ir no jogo do live gratuita, tráfego, custo por lead e achar que é isso que vai fazer ele crescer como marca. Sim. E não é. Né? Existem outros pontos, né? Que você falou, pô, eu preciso rever o meu brand, preciso resolver a minha intencionalidade. Isso para mim é o meu palco. Sim. Eu descobri o meu mercado. O meu mercado não é produção de conteúdo digitalmente. O meu mercado eu preciso fazer um evento grande que me dá acesso, que faz eu ser reconhecido, que faz eu ter visibilidade, que faz eu sair na mídia, que faz as pessoas me conhecerem. Isso é que me dá autoridade. Então é aqui que eu vou. Minha carreira está voltada para isso hoje. O digital é uma consequência. Ele vai ser uma forma de eu mostrar o que eu tô fazendo, e aí lá é o meu show. Né? E esse é meu palco. Mas assim, eu fui buscar o meu. E vou Né? dizer uma coisa, Fui buscar o meu. eu acho que é mais, e eu acho que a gente tá vindo pra esse movimento também inverso, cara. Eu acho que hoje é tão mais válido quanto é o ambiente que você tá, com quem que você tá, mostrando o movimento que você gera. Eu acho que de uma certa forma as redes sociais elas são um retrato do que é a nossa vida, né? Então, de uma certa forma, se a gente não tá fazendo esse movimento, porque eu acho que o marketing digital ele foi muito permissivo no sentido de deixar a gente afrouxar, porque era fácil gerar resultado, cara. Era, cara. Era fácil. Era muito A fácil. pandemia mostrou isso É, e também nos cegou. sim, Acho que a pandemia deixou a gente rica, não foi difícil. Eu brinco e falo, se eu fizesse a mesma coisa, exatamente os mesmos passos, os mesmos, que eu fiz em 2021 com a Stage, eu não teria tido um terço do resultado. Hoje. hoje. Pois é. Fazendo a mesma coisa, idêntico. Não vou mudar Total. nada. Eu não Total. teria. Então, assim, foi uma outra oportunidade, a atenção das pessoas estava mais digital, a gente estava naquela loucura de pandemia. Então, o mercado é tão dinâmico, muda tão rápido, né, que mudou. Hoje, para mim, aquilo. Eu não teria tido aquele mesmo resultado, cara. Sim. Então, eu até brinco, eu tava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E olha que interessante. E isso volta para um princípio que eu creio de verdade, cara. Isso daí tá em Mateus. Mateus 23:11. Maior seja aquele que vos serve.
que ele fala, que é basicamente o seguinte, cara, eu acho que para nós, como empresários, e como foi muito fácil gerar resultados esses últimos anos, é, de uma certa forma, a gente, no início, quando a gente não tem nada, quando a gente não tem currículo, não tem repertório, mesmo se o cara trabalhou para alguém, a primeira oportunidade de emprego, é muito óbvio pra gente o servir, né? Porque é a única coisa que a gente tem. Eu não tenho capacidade, não tenho repertório, não tenho currículo, não tenho nada. Então, servir é algo óbvio. Eu vou lá e tento dar o meu melhor, dou o meu ímpeto. Só que ao longo do tempo, quando isso se torna meta, quando se torna resultado, quando se torna boleto vindo e um contexto mais complexo, a gente esquece disso. A gente precisa. Uma coisa que me fez voltar a quebrar resultados e que eu vinha meio que estacionado num período aí, cara, foi justamente voltar a servir. A gente perde aquele ímpeto de tipo assim, cara, eu preciso fazer um movimento, eu preciso estar numa reunião ali, pô, vou lá falar com o Marcel, vou lá. Uhum. Entende? As pessoas, elas estão querendo ver isso, elas querem de uma certa forma, é, sentir que você de fato se preocupa, cara. Num contexto onde agora tem IA, por exemplo, porque você falou da IA, tipo assim, cara, eu acho IA legal. Eu até fiz um barulho ali por causa de IA, mas eu acho que foi um alarde desnecessário. Vou ser muito sincero, IA, ela é legal, ela é um potencializador, mas, cara, cada vez mais a gente vai carecer de verdade, cada vez mais a gente vai carecer de conexão, cada vez mais a gente vai carecer, porque ficou superficial. A gente Ficou. volta para a nossa origem, Volto por que é origem. ser humano, que é pertencimento, que é questão social. O ser humano não vive isolado, ele não consegue. Nós vimos que até poucos anos atrás, o futuro era o home office. O que está acontecendo com as grandes empresas? Tudo Estão voltando. voltando. Nós vivemos uma era que aquela explicação do metaverso, que para mim foi o maior surto. Eu achei loucura. Eu posso, cara, falar uma baita besteira, errar aqui. Quando surgiu aquele assunto, nós tentamos surfar isso até no grupo primo. Ah, vamos fazer o canal do metaverso. Eu ficava, não é possível que isso vai dar certo. A gente entrar num lugar, num ambiente para se conectar Sim, com outras pessoas. Vocês estão tudo louco, velho. A gente gosta de pegar no outro. A gente vê o crescimento dos eventos presenciais novamente. exato. Nunca teve tanto evento presencial. Né? A gente fala, os livros vão morrer. Nunca tá se lançando tanto livro impresso. Tá lançando muito. Volta, tipo assim, porque, cara, é difícil tirar isso da gente, né? Essa questão da pessoalidade, da proximidade. Nós somos seres sociáveis, cara, a gente precisa disso. E é por isso que eu tô fazendo isso. Pra Sim, mim não ganha do presencial, pra mim não ganha da energia, do conexão, do você conhecer alguém, de você estar lá, de você viver uma experiência positiva, talvez que, pô, fique na tua memória, do que esperar que eu vou fazer a mesma coisa online e vou conseguir ter o mesmo resultado, a mesma experiência, o mesmo sentimento, a mesma conexão, eu não vou ter. Então tá voltando, sim. né? E então a gente volta pra coisas que o próprio marketing, né? Todo ano a gente tá com uma hype agora. Nem sei Sim. dizer hoje qual que é a hype, sei Ah, lá. hoje é o low ticket. A low ticket, hype, entendeu? Porque todo ano a gente fica criando. Sim. Eu vejo um cara lá, nem falar, ah, gente, pô, a mentoria acabou, agora é não sei o que, as a service. O cara fala que vocês estão inventando de tecnologia, velho. É embalar, e a gente Estão querendo embalar coisas diferentes pra, tá ligado? Não é hype. E ao mesmo tempo você vê gente fazendo os resultados muito bons com as mesmas coisas, gente vendendo com baixo ticket, gente vendendo com high ticket. É muito mais ainda sobre produto, sobre quem entrega, sobre pessoas, sobre o senso de comunidade. Tem gente faturando de todos os níveis que a gente conhece de produto até hoje. Tudo. Total. É muito mais. Eu sempre brinco hoje, não é mais sobre a metodologia, é sobre o expert. Sim, Minha tese. Não é sobre metodologia, a metodologia é fácil aplicar. O expert não é fácil. Não é fácil ser você, não é sim. fácil ser um Érico, não é fácil ser um Joel. Eles são pessoas únicas. Até brincaram um dia comigo, falou, pô, quanto você sente que tem muito dedo teu no crescimento da stage na época? Eu falo, cara, honestamente, um monte de gente teria dado certo. Eu tinha cavalos de corrida absurdo. Eu tinha É. cavalo de corrida, irmão. Era Bruno, Thiago, Joel voando. O Thiago, bizarro, abria lives, era 80 mil, loucura. Eu tinha bom cavalo de corrida. Era difícil se eu fizesse com um cara ruim. Sim, Podia usar a mesma metodologia, não tinha dado certo. Os exatamente. experts eram muito bons, né? Eu tinha. Aquele cara que tem um bom carro de Fórmula 1, mas se não tiver um bom piloto, né? Não vai ser. Cara, uma pergunta aqui pra gente ir pro final. Acho que durante uma jornada do empreendedorismo eu gosto de entender, eu lembro do Geração de Valor, acho isso, que é uma jornada de autoconhecimento, né? A gente se autoconhece, a gente vai aprendendo onde a gente é muito bom, onde a gente tem fragilidade. Mas se o Nicolas pudesse voltar 10 anos atrás, lá no tempo, com tudo que ele sabe hoje, qual que seria o maior conselho que você daria pro Nicolas que estaria empreendendo? Pô, cara, você me pegou de surpresa. Uma boa pergunta.
Cara, eu acho que um grande conselho, assim, e eu creio nisso de verdade, eu acho que foi o que me trouxe até aqui. Eu acho que, cara, é um princípio que eu creio de verdade, que é um princípio de permanência. É, é continuar fazendo, é continuar mantendo constância, continuar mantendo consistência que as respostas vêm. Minha vida ela veio de repertórios bem aleatórios de engenharia, de marketing, de contabilidade. Eu poderia simplesmente achar que eu estava perdido, mas isso transformou em algo que hoje, quando eu olho para minha metodologia, para o resultado que eu criei, para tudo que eu venho construindo no meu entorno, é aquilo, virou eu. Virou eu e, como você falou, né, a figura do expert, do empresário, acabou criando uma identidade minha que justamente hoje eu carrego leveza. É leveza porque eu não preciso, para estar aqui, eu não tive que me preparar, sentei aqui, vamos conversar. Mas você É, topou tem 3 dias, pô. exato. Então, assim, É, é uma leveza que, cara, é impagável, sabe? E hoje eu tenho uma tranquilidade, uma sobriedade em relação à visão de negócios que não tem como quebrar. Não existe, não tem como quebrar o negócio. Eu sempre falo que, cara, sempre a gente vai estar testando coisas novas e se a gente conseguir permanecer, testar coisas novas, a gente vai errar. A gente precisa ter tanta humildade no nosso momento a gente precisa ter humildade tanto no momento que a gente investe e acerta, mas principalmente quando a gente investe e erra. Eu acho que o problema do empreendedor muitas vezes esse prendimento ao ego de tipo assim, eu acertei, eu sou muito bom, mas se eu errei, eu sou ruim, acaba desvirtuando um pouquinho desse senso de identidade dele sim. e faz ele perder no meio do caminho, não permanecer e desistir. Então, acho que é isso, cara. É manter constante, porque tudo tá sendo uma pecinha construída na história. Se tu tá evoluindo ali, desde que tu esteja no princípio de evoluir, não é tua conta bancária que te define, não é o ambiente que você tá hoje que te define, não é a pessoa que você quer hoje que te define, porque, cara, talvez há 4 anos atrás, quando a gente se conheceu, eu era outra pessoa. Eu também era, cara. Claro, eu evolui muito. A gente se torna uma nova pessoa, acho que todo dia, né? Com base nas experiências e nas vivências que a gente tem, né? Porque os nossos vieses, as nossas vivências, é base do que a gente viveu, né? E a gente vai se tornando uma pessoa melhor, com outro repertório, com outra bagagem, com outro conhecimento, e vai amadurecendo. É por isso que eu brinco com essa pergunta aqui. Claro que dá uma vontade de voltar no tempo com o que eu sei hoje e falar assim, o que eu vou fazer diferente? Eu vou fazer tudo de diferente, né? Com o conhecimento que eu tenho. Mas é o papel que nós temos para talvez ajudar novas gerações, ou até mesmo pessoas que estão começando, né? Eu acho que se a gente sentasse com qualquer cara que estivesse abrindo uma agência hoje, com todo o teu conhecimento e o meu, de erros e acertos, e os meus erros e acertos, a gente fala pro cara, você vai em um ano acelerar o que talvez ele levou 5 e eu 3, 4 ou 5. Por Total. quê? Porque eu vou te dar o caminho das pedras, eu vou aumentar a tua curva de aprendizagem. Sim. Né? E hoje é o que é o papel de uma mentoria, né? O papel da E mentoria vou é te dizer exatamente isso. mais, hoje eu sou muito grato por causa disso, porque hoje na minha mentoria a gente tá, final do ano eu vou fazer 4 anos de mentoria, a gente tem 3 anos e pouquinho, mas já são 46 agências que saíram muitas vezes dos seus 10, 30 mil e hoje faturam mais de 100 mil por mês, ou melhor, mais de 1 milhão no ano. Então, tipo assim, não tem método, sabe? Eu acho que é tantas vezes ali o repertório sendo repetido, 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 e muitas vezes quantas vezes a gente não desvia pensando que frustrado, a gente tá fazendo a mesma coisa, isso, aquilo, mas só que, cara, quando a gente recebe um dom, a gente tem que simplesmente transbordar ele. Senão, se você retém ele pra você, se você não tá movimentando, não tá fazendo as coisas acontecer, simplesmente esse dom vai ser tirado de você de alguma forma. Então a gente tem que estar sempre seguindo em movimento e eu acho que é isso, cara. Acho que eu diria pro moleque continua, bota pressão. Porque eu também não sabia a maioria das respostas, cara. Eu caí na Dell de Descobrindo o caminho, né? paraquedas, eu caí em Manaus de paraquedas lá na empresa do meu pai, daí eu caí de paraquedas na agência, parei. Foi tudo descobrindo no meio do caminho. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um SDCast. Meu irmão, obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aqui, na verdade, por ter aceitado o convite, perdão, falei errado. Você aceitou super rápido, né? Eu tinha que gravar e eu falei, putz, quem mora aqui em Alphaville, que talvez seja a logística seja mais simples. Sim. Você aceitou, tá? Pessoal, reforçando aí em algum lugar daqui do vídeo, acho que link aqui embaixo, QR Code, eu não sei ainda o que eu vou colocar, mas vai ter informações para você conhecer mais sobre o Santos Digital Week, que vai ser o maior evento de negócios, tecnologia e inovação de Santos região. Já vamos levar grandes nomes, mas eu não vou revelar, vou deixar aqui, você clique para você ver, tá? Então, se você gostou desse episódio aí, cara, vai lá no
no Instagram do Nicolas Charão, manda um alô pra ele, comenta lá, fala que você gostou de alguma coisa que ele falou. Pega esse episódio, curte aí, comenta, compartilha com alguém que faz sentido, com alguém que você conhece que tem uma agência, ou você que tem uma agência. E aí o teu feedback é bem importante. Segundo episódio, hein, cara? Segundo episódio, tá começando, No tá meu nascendo. primeiro dia, hein, cara? Você vai fazer parte de algo muito histórico na minha vida. Eu levei 5 anos pra começar esse projeto. E agora é 5 verdade, anos. cara, tá vindo Mas evento agora eu aí. não vou parar mais. Aí sim, evento Então, tá vindo aí. sei lá onde vai parar isso aqui. E vamos lá, tá perto, tá chegando aí, eu vou estar lá em Santos Tá sim, também. vambora. Vou lá, Gente, com certeza. valeu, obrigado. Tamo junto. Um abraço. Valeu.